Muito bem, vamos para o livro de Marcos, capítulo 15, verso 42. E eu vou também entrar no capítulo 16 até o versículo 8. Muito bem, Marcos, capítulo 15, verso 42. E quando eu estiver lendo e você estiver acompanhando, você vai observar que tem uma repetição, uma ênfase sobre o corpo de Jesus. E nós vamos pensar exatamente sobre isso, sobre o corpo do Senhor Jesus. Marcos 15, 42 diz assim: Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se, pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, observaram onde ele foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Por um momento, imagine que você estava vivendo no ano 33 da nossa era, na Palestina. E você viu todo esse movimento acontecer nesse final de semana. E você está ciente do corpo de Jesus. Se você estivesse lá, o que você faria com o corpo de Jesus? Que grupo você se juntaria para pensar a respeito do corpo de Jesus? Lembre-se que nesse momento Jesus na cruz, pendurado, e todos os evangelistas vão trazer essa informação aqui, nós estamos diante não simplesmente uma morte. Não se tratava de uma pessoa comum que tinha passado pela infeliz morte da crucificação. No texto anterior, o próprio centurião, versículo 39 do capítulo 15, ele diz: olha, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então o centurião, mesmo não fazendo parte do grupo de discípulos, mesmo não fazendo parte daqueles que seguiam Jesus, ele reconhece, por aquele movimento que ele está vendo, trevas,
a conversa de Jesus, tudo o que aconteceu, ele diz, olha, este homem é verdadeiramente Filho de Deus. E essa confissão dele traz duas coisas: o reconhecimento da humanidade de Jesus, este homem, e a divindade de Jesus. A expressão Filho de Deus significa que Jesus é divino. Outro dia eu vi um filósofo mencionando sobre Jesus Cristo, ele diz, olha, hoje todo mundo, não tem problema, pessoas sérias, intelectuais sérios, não duvidam da existência de Jesus. A existência de Jesus foi um fato e pronto, acabou. A discussão não é sobre a realidade histórica de Jesus habitando nesse mundo, mas é se ele é divino. Se você, ao olhar para aquele corpo que foi pendurado numa cruz, se era simplesmente de um homem ou se ele era divino. Se você entender que ali se tratava simplesmente de um homem, você vai se juntar àquelas pessoas que rejeitaram, que desprezaram a pessoa e o corpo de Jesus. Ele é o Salvador dos pecadores. Mas se você não entende, não abraça essa verdade, você se identifica com aqueles que desprezaram o homem que estava ali na cruz. E você se identifica com a multidão. E o que a multidão fez? A multidão pressionou, com muita zombaria, uma cruz de espinho na cabeça de Jesus. A multidão perfurou os braços e os pés de Jesus para crucificá-lo. A multidão esbofeteou o Senhor Jesus, zombou, cuspiu nele, usou chicotes para feri-lo, para estraçalhar a sua pele, o seu corpo. Ele foi perfurado do lado para ver se ainda tinha vida ou coisa parecida. Ele foi agredido. Isaías 53 diz que ele foi violentamente desfigurado. Não foi um homem de cabelos longos, de olhos azuis, com uma gotinha de sangue aqui e outra coisa na cabeça assim. Ele foi muito ensanguentado. Ele estava ensopado de sangue. Ele foi ferido violentamente na cruz e ficou pendurado, segundo os evangelhos, entre dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Mas sabe o que alguns não entendem, não aceitam? É que Deus Pai enviou o seu Filho, Jesus, ao mundo dos pecadores, para que o seu corpo pudesse ser agredido violentamente. Gosto muito de pensar em Apocalipse 13:8, quando João fala de Jesus. João diz, eu vi o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E a missão de Jesus foi ser agredido violentamente pelos pecadores. E a gente precisa saber que não há outro caminho pelo qual os pecadores possam ser salvos da ira divina, do julgamento divino sobre nós. Porque a Bíblia diz que nós nascemos numa condição de mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, estamos separados de Deus porque somos pecadores. E a Bíblia diz que a ira de Deus está sobre nós. E a única forma de se livrar dessa ira é por meio de Jesus Cristo. O corpo de Cristo que foi agredido violentamente na cruz do Calvário, que foi desfigurado na cruz por causa de nós pecadores, por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas dores.
as nossas enfermidades. E o nosso pecado foi algo tão forte sobre o Filho, que na cruz ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? É como se a Trindade, que nunca tinha se distanciado, de repente o Pai vira as costas para o Filho, que está recebendo no seu próprio corpo a punição da ira de Deus, da justa ira de Deus. Então ele veio com essa missão. Não foi um acidente. E você não precisa ficar do lado dos desprezadores, dos que zombaram, dos que rejeitaram o Senhor Jesus. Mesmo que nós não estivéssemos lá, mesmo que você não tenha lançado nenhuma pedra, nenhuma zombaria, mas como humanos que somos, nós entendemos que a morte de Cristo foi no nosso lugar. Que todos nós somos merecedores de uma condenação eterna. Mas que quando o Filho, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele veio exatamente com essa missão. Jesus não foi surpreendido, Jesus não levou um susto, ele tinha consciência desse momento, e ele sabia que ia ser um momento de muitas dores. Antes de ser preso com os discípulos no jardim do Getsêmani, a Bíblia diz que ele ora por 3 vezes pedindo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Lucas diz que o anjo do Senhor confortava ou confortou. Quais são as palavras que o anjo disse? A gente não sabe, mas provavelmente o anjo deve ter dito: olha, não é possível, mas confie no plano eterno do Pai. Vá em frente. Em nenhum momento Jesus quer desistir da cruz, mesmo tendo essa missão. Então, por conta da condição humana, surge uma necessidade absoluta de redenção. E essa redenção só poderia ser feita por um humano. Mas não existia nenhum humano que pudesse representar os homens e que fosse santo diante de Deus. Porque todos eram pecadores, todos são pecadores. Por isso se fez necessário que Deus Filho se tornasse homem. E ele ganha uma natureza humana. Jesus é eterno, mas a humanidade de Jesus teve um início, quando ele nasceu de Maria. E eu gosto de pensar sempre que, como divino, Jesus traz para os homens a divindade, Deus, que estávamos impedidos por conta do nosso pecado. E como homem, ele nos leva até Deus, porque se identifica conosco. Ele é divino e ele é humano. E quando ele estava aqui como homem, ele não deixou de ser Deus, mas ele exerceu o seu ministério na dependência do Espírito Santo. Ele se submeteu aos desígnios do Pai e exerceu o seu ministério na dependência do Espírito Santo. E tudo isso tendo em vista a missão de se tornar o caminho para redimir os pecadores. Mesmo esses pecadores que desprezaram Jesus Cristo. Então, se você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, você vai ter uma postura diferente a respeito do corpo de Jesus. E agora, se você acredita que ele era simplesmente um homem que não conseguiu se livrar dos seus inimigos e morreu de maneira trágica, no final das contas você acaba se identificando com os desprezadores de Jesus, porque ele, de fato, não era uma pessoa simples, como o próprio testemunho do centurião. Vendo que expirara, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Esse homem era o Filho de Deus. É homem sim, mas é divino. Não era uma pessoa qualquer. E entra na história, na narrativa, um personagem chamado José de Arimateia.
E você percebe um tratamento, uma preocupação, um interesse pelo corpo de Jesus totalmente diferente. E por que isso aconteceu? Decorrente do entendimento dele que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Um dos membros do Sinédrio, que estava provavelmente na votação, o Sinédrio tinha 72 membros, quando eles decidiram matar Jesus, talvez José de Arimateia tivesse dito não naquele momento, mas ele estava naquela reunião. E você percebe aqui que ele entende que a história que envolve a pessoa de Jesus, o próprio corpo de Jesus, ela é muito preciosa. E porque ele entende que aquele ser reflete a imagem de Deus, a realidade de Deus. O Evangelho de João, quando fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, eles dizem, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então José de Arimateia, ele viu essa glória. Algumas pessoas dizem assim, isso quer dizer que Deus morreu? Quando Jesus morre na cruz? Não. Mas o homem Jesus morreu, mas vai ser ressuscitado no terceiro dia. José de Arimateia, então, mostrou respeito, zelo, cuidado a respeito da pessoa de Jesus. E a gente não vai fazer isso, mas fazendo a leitura dessa parte final do livro de Mateus, de João, de Lucas e Marcos, você vai perceber que os evangelistas gastam tempo falando desse homem chamado José de Arimateia, até um espaço considerável. Como eu disse, ele era membro do Sinédrio, é dito aqui no texto que ilustre membro do Sinédrio, que era uma espécie de conselho, né, da região que tomava as decisões, que estava à frente, misturava política, religião, tudo junto. Claro que era sujeito ao domínio dos romanos aqui, mas ele era um homem respeitado pelos demais que faziam parte aqui. Lucas, ao descrevê-lo, chama ele de homem bom. José de Arimateia era um homem bom. E quando Lucas vai falar de um outro José no Evangelho, no livro de Atos, um homem chamado Barnabé, que é chamado José das Consolações, Lucas diz que José, ou Barnabé, era também um homem justo, era um homem que trazia no seu currículo esse aspecto da bondade, né? Ele era um homem que trazia bondade, consolação. Ele também é descrito nos evangelhos como sendo um homem justo. Ele tinha princípios, era uma pessoa firme nas suas convicções. E por isso que eu entendo que naquele conselho de 72 pessoas, quando eles estavam tomando decisão para o que fazer de Jesus, José de Arimateia disse não de maneira clara. Ele não entendia que Jesus era culpado, mas que Jesus era o Filho de Deus inocente. E agora ele vai chegar na hora do desafio, né? Mas ele também é descrito num dos evangelhos como sendo discípulo de Jesus. E é interessante quando a Bíblia dá essa informação, porque o discípulo é uma pessoa que ainda não está pronta. O discípulo é uma pessoa que ainda não sabe tudo, que ainda tem espaço para aprender. Aí você pega um homem desse, que é grande na sua comunidade, tem respeito, tem autoridade, e ao se colocar aos pés de Jesus, se torna um discípulo, um aprendiz, um aluno. Era um homem ensinável, pronto para aprender, disposto a aprender. Jesus foi o seu primeiro professor na fé cristã.
Então observe você quem era esse José de Arimateia. E no texto que nós lemos aqui, diz que ele esperava o reino de Deus. Ele buscava o reino de Deus. Era alguém interessado pelas coisas do Senhor. Ele não estava contente com as informações que ele tinha no judaísmo apenas, mas ele sabia da promessa do Messias. E ao invés dele ter uma postura de rejeição, ele quer ver de perto, ele quer conhecer, ele quer saber quem é esse Jesus. Porque ele buscava o reino de Deus. Ele se interessava por aquilo que pertence ao Senhor. Combina muito bem com o que Jesus vai falar mais tarde, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Sobre o buscar o reino de Deus, o ter interesse nas coisas do Senhor. A semelhança de José de Arimateia, temos interesses ou interesse naquilo que pertence ao Senhor? Nos interessamos pelo reino de Deus? Nos interessamos pela obra de Deus? Esse interesse nos leva a buscar informações, a orar, a ajudar. Como é que é? Como é o nosso interesse? Faz parte da nossa grade de buscas, nos nossos planos para a vida. O que a gente está buscando? O que a gente está sonhando? Como crente em Jesus Cristo, você precisa esperar pelo reino de Deus, buscar o reino de Deus. Sabe uma coisa que talvez a gente precisa pensar mais? No retorno de Jesus. Ele não prometeu? E muitas coisas estão acontecendo. A gente não tem como definir, dizer isso, aquilo, outro, mas parece que o cenário está mudando. Se você tem aí cerca de 50 anos ou um pouco mais, você já viu coisa suficiente para dizer, olha, de fato as coisas estão mudando. O mundo está diferente. E essas mudanças podem apontar para um desfecho final. Então ele estava buscando o reino de Deus. Então esse homem é José de Arimateia, que aparece aqui. E Marcos diz que ele se dirigiu a Pilatos resolutamente. Ele foi até Pilatos com coragem. Ele não chegou lá em Pilatos, cabisbaixo, perguntando aqui, Senhor Pilatos, por gentileza, o senhor podia deixar eu levar Jesus, fazer um sepultamento? O texto diz que ele foi corajosamente a Pilatos. Pilatos era um político. E você sabe que precisa ter muito jeito para lidar com esse povo, né? Esse povo da política. Nem é bom nem falar muito, né? Pode ser que tenha algum ouvindo. Mas ele vai, e ele vai com ousadia, ele vai com coragem desse homem aqui. E olha só o que pode acontecer. Por que você está interessado no corpo de Jesus? Você lembre-se que a notícia de que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia, Pilatos sabia, porque os membros do Sinédrio, os sacerdotes já tinham dito da blasfêmia de Jesus, que ia destruir o templo em 3 dias, ia repor. Então tinha essa informação. Agora chega alguém querendo o corpo de Jesus. Pilatos, espera aí, será que ele já morreu mesmo? Vamos certificar disso, porque tem uma história aí que ele vai ressuscitar. E se alguém tira ele da cruz antes de morrer, e daqui a pouco ele apareceu aqui, acolá e etc e tal, o reino de Pilatos vai virar um caos. Então Pilatos quer ter certeza do que está acontecendo. E ele vai se certificar de que de fato esse homem morreu. E nesse sentido, o próprio José de Arimateia estava correndo risco. Ele estava correndo risco. Porque Pilatos poderia achar que ele estava metido num tipo de trama para falsificar essa história de que Jesus Cristo tinha morrido e ressuscitou depois. Então Pilatos vai examinar de fato qualquer situação aqui para que não surja uma situação aí de problema caótica para ele aqui.
Mas sabe, Deus faz as coisas com perfeição e riqueza de detalhe. Ele ordena tudo como Ele quer. Então Deus quis que isso acontecesse, que o registro viesse de fora do ciclo dos discípulos de que Jesus de fato estava morto. Porque se a informação vem dos discípulos, mais tarde alguém pode questionar. Ora, foram eles mesmos que disseram que Jesus Cristo estava morto. Mas de fato aqui veio de fora. No versículo 44, mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e tendo chamado o centurião, gente da confiança dele, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se, pela informação do comandante, cedeu o corpo. Ou seja, quem está falando aqui é Pilatos e o centurião, que Jesus estava morto. Porque inventaram uma história, a teoria do desmaio. Então, os incrédulos da ressurreição, eles disseram, não, Jesus desmaiou. E aí depois recobrou, saiu do túmulo, é fácil, né? Mas não, o centurião está dizendo, não, Pilatos, caso encerrado. E era feita uma estratégia, porque quando a pessoa era crucificada, dependendo da situação, poderia levar um bom tempo até ela morrer. Então o que eles faziam? Quebravam as pernas. Então mesmo que a pessoa tivesse o apoio das pernas, ele está respirando. Mas quando as pernas são quebradas, ele perde esse apoio e o corpo vai para frente. E eles morriam asfixiados. Morriam porque não suportavam mais. Então, aí quebraram-se as pernas da esquerda e da direita. E quando chegaram para Jesus, estava morto. E eles não quebraram, não foi isso? Só que a gente sabe que o não quebrar o osso ou os ossos de Jesus é uma palavra profética que está no livro de Salmos, que dizia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E eu cuido quando a gente está pregando, porque às vezes a gente já tende a dizer que Jesus foi quebrado na cruz. Não, peraí. Eu ouvi um pregador uma vez dizendo que Jesus foi moído. Mas a Bíblia diz que não, nenhum osso dele foi quebrado. Isso era profético. Então o testemunho da morte de Jesus veio de Pilatos e do centurião. Não era um discípulo de Jesus que estava dizendo. Era uma pessoa que não tinha nada a ver com Jesus. Que deu uma informação, vamos dizer assim, técnica para Pilatos. Ele, subalterno aí, a liderança de Pilatos, disse, morto, já morreu. Não há nenhuma chance dele ter passado por um desmaio. O corpo não foi roubado de jeito nenhum. E Pilatos se dá por satisfeito. E o que ele faz? Ele cede o corpo. Cedeu o corpo a José. Pilatos diz, José, tudo bem, pode seguir em frente. Você tem a minha autorização. Pode descer o corpo da cruz. Então veja só esse homem que chega com ousadia, com coragem, e agora ele é atendido exatamente ali. E Jesus é reconhecido de fato como morto por essas pessoas aqui. E Pilatos deu o direito a José de Arimateia, de levar, de conduzir o corpo de Jesus. Passado esse susto, José de Arimateia não sofreu prisão ou nenhum tipo de dano com relação à conversa que ele tem com Pilatos, e ele entende que Jesus este homem é o Filho de Deus, é Deus que se fez carne e habitou entre nós e manifestou a sua glória. Ele quer dar então um tratamento devido a essa situação aqui. E o que ele faz? Ao invés de pegar algum pano, algum lençol em casa, ele vai comprar linho. Ele vai gastar um bom dinheiro
para envolver o corpo de Jesus. Ora, qualquer pessoa tem um lençol em casa. Você tem um lençol 0 bala, 400 fios egípcios. Acho que eu botei fio demais, não é tantos não. Mas você pode ter lençóis inferiores e você pode ter lençol, dependendo do seu jeitão de lidar com as coisas, de feira, ou pelo menos muito tempo usado. Então você vai enrolar um corpo para o sepulcro. A nossa mente mesquinha, qual é? Vou pegar o mais velho, vou pegar aquele surrado. E a gente faz isso porque a gente não sabe quem é Jesus. A gente é mesquinho com Deus porque a gente não conhece em profundidade a Deus. Aí Zé de Arimateia diz, não, peraí, eu vou comprar linho. É o Filho de Deus. É Deus que se fez homem, é o meu Salvador. É o Senhor Messias. E aí o texto diz que ele baixou o corpo da cruz. E eu imagino que essa cena é forte. Porque se você, não aconteceu isso comigo, um morto que não tem nenhuma relação contigo, um corpo violentamente agredido, não dá um espanto na gente? A gente não é impactado? Agora tu imagina que José de Arimateia estava descendo ali, Deus que se fez homem, o Messias, o enviado, o ungido do Senhor. Ele não tinha todas as respostas, ele tinha um monte de perguntas. E aí então é uma cena carregada de muita emoção. E ele pega Jesus, já de posse agora, desse linho que ele comprara, e envolve o corpo de Jesus. Jesus tem um tratamento agora de rei, que de fato ele é. Mas isso me faz lembrar de um outro momento da vida de Jesus, por ocasião de outro José, que nasceu numa manjedoura, que não foi enrolado com linho, foi coisa muito simples ou quase nada, num estábulo. Lembra disso? Que em breve a gente vai estar comemorando ou celebrando o nascimento de Jesus. José de Arimateia está dando tratamento de rei, que é devido a ele, porque para ele, Jesus é Deus que se fez homem. Para o centurião, era um corpo, um criminoso, mais um criminoso que foi crucificado. Pilatos, eu não quero é confusão aqui, mas para José de Arimateia, não, era Jesus Cristo, que quando nasceu de maneira muito humilde. E José estava pegando aquele corpo ensanguentado e envolvendo nesse linho fino. E o texto não diz que ele levou, né? Mas não diz se ele teve ajuda, porque não é fácil carregar uma pessoa ou um corpo morto, né? A não ser que tivesse já rígido, que talvez não fosse o caso. Mas ele pegou aquele cadáver frio do seu mestre, envolveu o corpo nesse linho que ele tinha, e separou uma parte para o rosto, e desceu o Gólgota e subiu para outra coluna, aonde estava um túmulo dele particular, esculpido numa pedra. Estendeu o corpo de Jesus no túmulo, com muito cuidado, com muito zelo, com muita ternura, respeito, reverência, por se tratar de quem era Jesus. Fecha com uma pedra grande. Interessante que isso aconteceu no final da sexta-feira, antes de começar o sábado. Na quinta-feira, no dia anterior, quando Jesus foi traído, lembra que aquela mulher quebrou um perfume aos pés de Jesus? E o pessoal reclamou porque era muito caro, especialmente Judas. Olha, se nós fizéssemos uma campanha para socorrer os pobres, seríamos tão bem-sucedidos.
E Jesus disse, não, peraí, ele não despreza os pobres, mas ele diz, olha, você vai ter inúmeras oportunidades de ministrar para os pobres. Você vai ter, mas a mim não, você tem essa oportunidade. E essa mulher escolheu a maior parte. Era um mês de trabalho, era um bom valor aquele perfume. Não era um mês de trabalho, era salário de um homem, era mais tempo, 1 ano de trabalho. Né? Então não era uma coisa barata. Olha só, em 2 lembranças aqui, a gente tem um homem que compra um linho caro e a gente tem uma mulher que dá um perfume caro para ungir Jesus. Deu até vergonha agora. Né? A gente fica dando migalhas para Jesus. A gente dá o que sobra de nós. Se eu tiver tempo, se eu tiver dinheiro, se eu tiver cabeça, se eu tiver a saúde, se eu tiver interesse, né? Coisas grandes. E aconteceu aqui. Por quê? Porque tinha uma visão diferente com Jesus. Aí Jesus diz, não, a mim vocês nem sempre vão ter essa oportunidade que vocês têm. Mas os pobres, vocês poderão ministrar para eles em outros momentos, em outras oportunidades. A mim não, deixa ela me ungir para o meu sepultamento. Ele está falando na quinta. Então, se o perfume era bom mesmo, não era cachemiro bouquet, como é que é os nomes antigos aí? Tem uns nomes antigamente, né? Se era um perfume bom, gente, na cruz, em meio ao sangue, exalava o perfume daquela mulher. E talvez isso trouxe para Jesus uma mensagem e um testemunho para os demais. Dessas pessoas que a gente podia dizer, pessoas que são extravagantes na sua demonstração de afeto, admiração pela pessoa de Jesus. Então, aquele perfume durou. Que oportunidade José de Arimateia teve? O que você faria se estivesse lá? Você se envolveria? Assumiria a sua postura? Ei, eu sou discípulo de Jesus e pagaria o preço? Você enfrentaria as autoridades políticas para dar um tratamento digno da pessoa de Jesus? José de Arimateia foi brilhante. O corpo de Jesus foi sepultado. No final da sexta-feira, 2 mulheres viram Maria e Maria Madalena. Elas sabiam onde era, elas viram. Não tem possibilidade de engano. Era um local particular. Viram que tinha uma pedra grande. Ninguém vai tocar no sábado, em obediência, mas domingo de manhã a gente quer completar o trabalho. A gente vai ungir, embalsamar devidamente o corpo de Jesus. E aí no capítulo 16, passado o sábado, né, no primeiro dia da semana, você tem agora 3 mulheres, Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, e Salomé. Então elas compraram aromas e muito cedo, no domingo, primeiro dia da semana, despontado o sol, e foram ao túmulo. E elas estavam com uma preocupação, porque um olhava para o outro e disse, quem é que vai tirar aquela pedra? Que a pedra é gigante, quem é que vai resolver esse problema? Né? E olhando, quando elas se aproximam, a pedra tinha sido removida. Estava aberto o túmulo. Elas entraram. O corpo de Jesus não estava lá, mas do lado direito do túmulo tinha um jovem, de roupas brancas, vestido branco, do lado direito. E elas levaram um susto. Não é para menos. Então a gente pensa na nossa cabeça de sepultamento, a gente pensa numa cova de 7 palmos. No caso ali era uma pedra que foi esculpida e o corpo era deixado lá e fechado. Então elas entram
não encontram Jesus, ficam atemorizadas, e ele diz: olha, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Então, duas coisas aqui. Elas ficaram atemorizadas com a situação, com a cena, e elas estão surpresas que Jesus Cristo ressuscitou. Mateus vai dizer que elas vão até os discípulos e chega lá e eles não acreditam. Não, conta outra. E eles vão correndo. João chega primeiro. E Jesus não estava lá. Jesus ressuscitou, foram surpreendidos. Ressurreição. A vitória de Jesus sobre a morte. A morte que nos condenava para a vida toda, separados de Deus, perdeu. Jesus agora tem o poder de ressuscitar, de dar vida. Por isso que nós temos vida agora, porque Jesus morreu no nosso lugar e ressuscitou. Eu posso ter vida. A esperança da ressurreição, um novo corpo, uma nova vida. Jesus foi a demonstração antecipada disso. Mas sabe, só para lembrar, Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Não era novidade, certo? Quem acreditou? Hein? Ninguém. As mulheres foram lá para embalsamar o corpo de Jesus. Aí os discípulos, quando ouviram da história das mulheres, não. Vocês foram no túmulo errado, alguma coisa aconteceu. Eles também não acreditaram. Depois, isso vai mudar a vida deles. A certeza da ressurreição de Jesus vai mudar a vida deles. E mesmo nesse momento eles vão ficar com medo, querendo poupar a própria vida, depois eles vão morrer por causa de Jesus. Eles vão perder a vida por causa de Jesus. A ressurreição, a mensagem da ressurreição mudou tudo. Mas eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte, olha, Jesus disse que ia ressuscitar, ressuscitou e surpreendeu muita gente. Jesus disse que vai voltar, ele vai te surpreender ou você está esperando por ele? Você vai ser pego de surpresa, vai levar um susto? Não precisamos ser surpreendidos, precisamos crer que Jesus Cristo vai voltar. Então essas mulheres tiveram espanto e elas tiveram medo e elas foram ordenadas que fosse até a Galileia e de fato elas foram até a Galileia e vai encontrar com outros discípulos. Jesus Cristo, quem Ele é para você? Você tem aqui a história da crucificação, do sepultamento e da ressurreição. Significa que Ele está vivo. A sexta-feira terminou com Jesus na cruz. E o domingo termina com Jesus de volta à vida. Você entende que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar os seus pecados, para que você pudesse ser reconciliado com Deus? Você aceita isso? Você é capaz de dizer: Senhor Deus, muito obrigado por Jesus ter assumido a minha culpa, ter recebido no seu próprio corpo a minha condenação, ter pago o preço para a minha libertação, para a minha vida. Você entende assim? Se você já entende assim, lembre de José de Arimateia, do esforço, da dedicação dele para reconhecer e engrandecer o nome de Jesus, procurando dar o melhor para Jesus. Seja extravagante no sentido de dar o máximo para Jesus. Reconheça Jesus como Senhor, como Rei, Deus que se fez homem, a quem você deve adoração, a quem você deve obediência, a quem você deve gratidão eterna. Desenvolva uma relação íntima e próxima com Jesus. Ele está vivo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele venceu a morte para que você pudesse ter vida. Celebre essa vida agora em Jesus.